Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais uma vez aqui para trazer uma super dica do curso Exatas para a galera que vai fazer a prova do Enem. Tá? Meu nome é Sato, sou professor de Biologia e hoje a gente vai falar sobre genética. Tá? A gente vai tocar no ponto das mutações cromossômicas. Então, bora para a tela. Pessoal, as mutações cromossômicas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Então, bora anotar aqui. As mutações cromossômicas podem ser classificadas em estruturais ou numéricas. O que seriam mutações cromossômicas estruturais? Seria justamente uma mudança, né, na estrutura do próprio cromossomo. Né? E já as mutações cromossômicas numéricas está relacionada com a variação do número de cromossomos. Né? Em relação às mutações cromossômicas estruturais, eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui na letra A está havendo uma remoção de uma parte do cromossomo, ou seja, você está tendo a perda de um segmento. Essa mutação nós vamos chamar de deleção. Então, bora colocar a letra A, é a deleção. Você tem a perda de um segmento. Na letra B, né, nós estamos percebendo que está tendo uma duplicação, ou seja, uma repetição de um segmento. Então, no caso da letra B, né, você vai ter uma duplicação. Na letra C, eu não sei se vocês estão percebendo, mas está havendo uma inversão desses segmentos aqui do cromossomo, está invertendo aí essas posições. Então, na letra C, nós vamos chamar essa mutação de inversão. E na letra D, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós temos dois cromossomos não homólogos, onde o pedaço de um cromossomo homólogo, um segmento de um cromossomo não homólogo, está sendo inserido no outro e vice-versa. Tá? Esse processo nós chamamos de translocação. No caso, essa é uma translocação recíproca, tá? Porque os dois estão trocando pedaços aí desses cromossomos não homólogos. Observação, se você tiver troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aí já é um caso de crossing over. No caso das mutações numéricas, nós costumamos classificar em, né, aneuploidias e euploidias. Sato, o que seria uma aneuploidia? Aneuploidia é quando você não tem uma variação completa, né, no genoma, ou seja, você tem a alteração da quantidade de cromossomos em alguns pares. Então, sabendo que o nosso cariótipo ele é 2N, né, nós temos 46 cromossomos, você pode ter uma variação para mais ou para menos. Então, se você tiver uma mutação, né, onde você teve a perda de um par de cromossomos, nós vamos chamar essa mutação de nulissomia. Se você tiver, né, a perda de um cromossomo de um certo par, nós vamos chamar de monossomia. Um exemplo de monossomia que nós temos aí é a síndrome de Turner, né, que é a perda de um cromossomo sexual X. Né? Nós podemos ter também um acréscimo de um cromossomo em um certo par, no caso vai ser 2N mais 1, e nós vamos chamar de trissomia. E se você tiver, né, mais um par de cromossomos, né, sendo 2N mais 2, nós vamos ter uma tetrassomia.
No caso das euploidias, as euploidias elas vão envolver variações no número de genoma. Então, sabendo que os indivíduos diploides apresentam 2 genomas, se você tiver mais um, né, você vai ser um indivíduo 3N. E como é que a gente vai chamar um indivíduo 3N? Nós vamos falar que ele é um triploide, ou seja, é um caso de triploidia. Se for 4N, ou seja, tiver 2 conjuntos de genomas a mais, nós vamos falar de poliploidia. Esse termo poliploidia é usado para 4N ou mais, tá? Então pode ser 5N, 6N, né? E assim sucessivamente. Né? Então eu trouxe uma questão da prova do Enem, onde ele trata sobre essa questão, né, das mutações cromossômicas. Então a questão 66 caiu no caderno 1 azul da prova de 2015 e ele fala o seguinte: a cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46, que pode ser XX ou XY, caso o sexo seja masculino. Ou com alguma alteração cromossômica. Opa! Palavrinha-chave, alteração, mutação cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, ou seja, ele tem o cromossomo Y, com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou que ele apresentava uma fórmula cariotípica 47 XY mais 18. Ou seja, né, se a gente for analisar aqui, houve uma alteração? Com certeza houve. É isso que o examinador está querendo saber. Qual foi o tipo de alteração que aconteceu nesse cromossomo. Né? Então, no caso, né, foi verificado que esse indivíduo com alterações morfológicas, né, e comprometimento cognitivo, ele tem 47 cromossomos. Ou seja, se a gente for analisar dessa fórmula cariotípica, né, vai ser justamente um indivíduo que tem 23 pares de cromossomos, sendo que um desses pares, no caso aí o par 18, vai ter o acréscimo de um cromossomo. Ou seja, né, ele representa uma alteração que nós vamos chamar de numérica. Né? Então, qual que é a alteração numérica onde você não tem uma variação completa do número de genoma, né? E sim na quantidade de alguns pares aí? Né? Vai ser justamente, né, a aneuploidia. Então, se a gente for analisar as 5 alternativas, não pode ser a letra A nem a letra D, porque ele está falando que seria uma alteração estrutural. Não, né? A alteração ela é numérica. Por quê? Porque houve um aumento de um cromossomo, né? Especificamente no par 18. Então, essa alteração numérica a gente pode classificar como euploidia? Não. A euploidia ela é uma variação completa do número de genoma. Né? Então, só pode ser a letra, né, C ou a letra E. A letra C também não pode ser, porque não é um caso de poliploidia. Então, a gente vai ficar com a letra E. É uma aneuploidia. E, pessoal, como é que a gente vai chamar essa aneuploidia? Nós vamos chamar de trissomia. No caso, essa trissomia que acontece, né, no par 18, nós chamamos de síndrome de Edwards, como eu estou escrevendo aqui na tela. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito de mutação cromossômica, lembrar, né, que ela pode ser estrutural ou numérica, e lembrar que você tem vários tipos de mutações, tanto estruturais quanto numéricas. Né? Então, muito sucesso na prova do Enem, né, e até mais.